Bom dia, colegas. Bom dia, sejam bem-vindos a todas, a todos. Vamos fazer aqui uma transmissão ao vivo. Essa transmissão vai ficar gravada aqui no nosso Instagram do sindicato. Mas eu quero fazer alguns esclarecimentos para os colegas. A gente tem visto aí que tem surgido muitas dúvidas. E aí, às vezes, a gente utiliza ali o WhatsApp como sendo um mecanismo mais rápido, né, de transmissão. Mas mesmo assim surgem outras dúvidas, isso é muito normal. E é importante a gente conversar um pouco sobre esse movimento nosso do dia de hoje, que se inicia no dia de hoje, né, para que a gente possa ter um dia transcorrendo com tranquilidade. É claro que se a gente for parar para pensar, hoje vai ser o dia da pressão, da enorme pressão esta que já iniciou ali na última sexta-feira. Na verdade, essa pressão ela já começou na quinta-feira, depois das 19 horas, quando a administração do Ministério Público ela encaminhou às senhoras e senhores promotoras e promotores de justiça do estado de Goiás um ofício circular, que nesse ofício circular tratava a respeito de algumas situações, era basicamente da comunicação da greve, feita pelo Sindicemp, mas ali trazia algumas considerações, né, que a nosso ver, inclusive, elas são até abusivas. E aí eu quero deixar claro para os colegas no dia de hoje aqui, aqueles que estarão acompanhando a live ao vivo, e posteriormente aqueles que estarão assistindo, para que vocês possam ter consciência de como está sendo feito esse trabalho, né? E também para deixar claro para a categoria que nós não aceitaremos e não sofreremos ameaças dessa forma, como que está sendo colocado. Mas que fique muito claro, é muito importante a gente ter conhecimento de todo esse contexto, o que nos levou, o que nos trouxe aqui, e também esse contexto da defensiva, da narrativa que está sendo criado pela administração do Ministério Público, até no sentido de querer desmobilizar a greve, de desmobilizar os colegas. Esses dias têm sido dias muito puxados para nós aqui na direção do sindicato. Talvez vocês possam até perceber, eu estou com uma face bem cansada realmente, e essa é a tradução do que tem acontecido nesses últimos dias. Eu peço que depois vocês possam ir colocando suas dúvidas aí por escrito no chat, que à medida em que a gente for avançando aqui depois dessa explanação, eu possa responder alguns questionamentos dos colegas. Mas esses dias realmente tem sido um dia muito puxado, muito cansativo. Nós temos uma estrutura dentro do nosso sindicato que é uma estrutura muito reduzida. E ela é muito reduzida em todos os aspectos. O sindicato, até o ano de 2014, ele possuía inúmeras diretorias. Com a reforma do estatuto que foi feita naquela época, nós reduzimos essas diretorias para apenas 5 diretorias, incluindo a presidência e a vice-presidência, ou seja, são as 2 presidências e mais 3 diretorias. E destes 5 diretores, apenas um único ele é afastado para o mandato classista em tempo integral. Todos os demais diretores que fazem parte da diretoria, eu como vice-presidente, a Sandra como diretora jurídica, o Lindomar como diretor de imprensa, a Eunice como diretora administrativa, todos nós não temos afastamento, todos nós laboramos igual a cada um de vocês, né? E também atuamos junto ao sindicato. Então, vocês vejam como é que tem sido a situação, né? A gente tem um servidor afastado e os demais todos
trabalham normalmente nas suas atribuições no dia a dia, e aí acaba tendo um acúmulo muito grande de situações principalmente voltadas ao próprio sindicato. Mas bem, me permitam aqui nesse momento iniciar essa nossa explanação sobre a nossa greve, né? Como é de conhecimento de toda a categoria, no dia 5 de novembro de 2022, nós chamamos uma Assembleia Geral da categoria dos servidores do Ministério Público do Estado de Goiás para deliberarmos naquele momento uma negativa da administração do Ministério Público. Que negativa foi essa? No mês de janeiro de 2022, nós já vínhamos acumulando as perdas das revisões gerais anuais referente aos anos de 2019, 2020 e 2021. Essas perdas elas já somavam ali na casa de aproximadamente 15%, se aplicada ano a ano, né? E então nós fizemos um pedido administrativo, nós já tínhamos conhecimento naquele momento de qual era o índice inflacionário do ano de 2022, que era 10,16%, ou seja, somando as perdas dos anos anteriores mais a database daquele ano, de 2022, daria por volta da casa de 25%. Como a categoria, a totalidade da categoria não possui um aumento de salário há muitos anos, esse último aumento com ganho real a toda a categoria integralmente, ele foi concedido no ano de 2009, né, em 3 parcelas, ficou 2009, 2010 e 2011, afora as datas bases desses anos. O que aconteceu? Nós fizemos ali um pedido, então, de uma majoração de 35%. Isso nós protocolamos esse pedido em janeiro de 2022. Iniciamos a campanha, está na hora MP, como todos vocês conhecem e participaram, inclusive. Essa campanha nós tínhamos o objetivo para que, quando chegássemos ali antes do mês de setembro, nós já tivéssemos as nossas pautas devidamente encaminhadas. Era uma campanha de pressão, era uma campanha de mobilização da categoria. E quando chegou no dia 30 de agosto de 2022, nós recebemos um despacho nesse pedido de 35%, e esse despacho foi simplesmente indeferindo o pedido, né, do sindicato, sob a alegação de que não poderia ser concedido aumento porque o regime de recuperação fiscal impediria que esse aumento fosse dado aos servidores. Mas 2 situações nos chamam muito a atenção nesse movimento, nesse indeferimento da administração superior. Né? Da administração superior, na época, inclusive, pelo próprio subprocurador-geral para assuntos administrativos na época, o Dr. Ciro Terra Pérez, que atualmente é o nosso Procurador-Geral de Justiça. Bem, quais são essas 2 situações que nos chamam muito a atenção? Primeiro, o despacho ele foi proferido faltando apenas 9 dias para o encerramento, fechamento daquela janela que nós temos dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, passasse daquele período ali de 8 de setembro, não poderia ser concedido mais nenhum tipo de majoração, né, aos servidores ante o arrependimento que havia na Lei de Responsabilidade Fiscal, porque faltariam ali apenas 6 meses para o final do mandato do atual Procurador-Geral à época, o Dr. Ailton Flávio Vec. Só que a resposta, o indeferimento, ele vem de uma maneira muito estranha, para nós não utilizarmos um outro termo. Ora, ele simplesmente coloca que era um impedimento, né? O regime de recuperação fiscal impunha esse impedimento de conceder qualquer tipo de majoração, né? E se baseando ali no artigo 8º da Lei Complementar 159, a Lei Complementar 159 que foi a lei que implementou o regime de recuperação fiscal, ela é em decorrência ainda do PLP 257, aquele mesmo PLP 257, que era o PLP do fim do mundo, ali no ano de 2016. E aí depois, com as suas diversas alterações, chegou-se a um texto um pouco mais
brando naquelas condições draconianas que existiam ali no 257, que inclusive levariam à demissão em massa de todos os servidores efetivos do Ministério Público do Estado de Goiás, caso, né, o projeto fosse sancionado com aquele texto que tinha inicialmente. Então, só que a administração ela não considerou exatamente uma ressalva que existia nesse texto, né, um exceto, né, que existia nesse texto, que era um parágrafo seguinte que falava, né, que excetuava-se ali do regime de recuperação fiscal, né, que essas proibições elas poderiam ser superadas desde que elas constassem nas ressalvas ali apresentadas pelo órgão. E o Ministério Público do Estado de Goiás apresentou essas ressalvas. Quando o Estado ele foi para ingressar no regime, né, cada órgão autônomo, cada poder apresentou suas ressalvas ali no texto. Bem, e dentre essas ressalvas, né, havia a previsão de majoração, aumento, reajuste, né, nos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados do órgão. Foram colocadas essas ressalvas ali no texto. Então nós entendíamos que aquela resposta dada pela administração, repito, faltando apenas 8 dias para o encerramento da janela, a administração ficou em posse desse documento por um período de 8 meses. 8 meses. Não houve parecer prévio, simplesmente já foi direto para o despacho e mandou arquivar ali e tudo mais e pronto. A resposta é essa, né? Vocês que se virem, vocês que engulam, a resposta é essa, nós não vamos dar. Mas não vamos dar por quê? Porque a gente não quer? Talvez seria essa a resposta mais adequada. Inclusive eu falei isso aqui numa live que nós chamamos em seguinte aquela negativa, né? Não, a gente não é política dessa administração conceder aumento para os servidores, qualquer tipo de valorização, por isso nós estamos indeferindo. Talvez essa fosse a resposta mais adequada para se dar, não aquela resposta, né? E o sindicato optou, haja vista que nós não tínhamos mais tempo hábil para fazermos qualquer tipo de tratativa com a administração, para tentar reverter aquela negativa ou, né, buscarmos uma outra alternativa, um outro caminho e tudo mais. Não havia mais tempo hábil para isso. Nós optamos naquele momento por não fazermos qualquer tipo de pedido de reconsideração. Essa foi uma decisão adotada pela direção do sindicato. Mas decidimos levar esse tema para a categoria. Decidimos levar esse tema para a categoria, para que a categoria pudesse decidir, então, né, qual era o caminho a ser seguido. Então, quando a gente fala, inclusive, dentro de um movimento paredista, de um movimento de greve, sobre negociação exaustiva e tudo mais, o Sindicemp sempre manteve a negociação, né, até gerando uma contrariedade muito grande em nossos colegas. Nós sempre mantivemos a negociação. Nós sempre negociamos, nós sempre apresentamos os pedidos da categoria, nós sempre levamos esses pedidos para a administração, né? E muitas vezes até taxados de lenientes, talvez, né? Porque estávamos negociando demais, estávamos ali adotando uma postura. Mas essa foi a postura que o sindicato de fato adotou. Vamos negociar, vamos tratar, vamos conversar e vamos buscar aquilo que é de direito dos servidores. Então a administração ela dá essa negativa com um argumento muito medíocre, eu diria, né? Um argumento muito medíocre. É bom que se diga isso. Eu acho que nós temos um corpo técnico muito qualificado dentro do Ministério Público, um corpo de assessores muito qualificados para poderem proferir um despacho com muito mais substância do que aquele que foi dado ali. Me perdoe aos que elaboraram a peça, porque realmente aquilo ali foi muito ruim, né?
Olha que eu que não sou da área, não sou da área do direito, mas lido com ela já há muitos anos, percebi que realmente aquele parecer foi uma peça muito ruim, né? Mas talvez seja esse o sentimento com relação a todos os servidores mesmo. Vamos dar aqui qualquer coisa, né? E aí eles vão aceitar, porque é isso mesmo, nós estamos falando, e a nossa palavra ao final que prevalece. Então, no dia 5 de novembro do ano de 2022, nós já acumulávamos inúmeras perdas. Não vamos nos esquecer que, em razão da entrada do regime do Estado de Goiás no regime de recuperação fiscal, nós tivemos a revogação integral da Lei 10.460. Nessa Lei 10.460, que era o nosso estatuto vigente, né, nós tínhamos a previsão nela de licença-prêmio, de adicional de tempo de serviço, que era o nosso famoso quinquênio. E esses direitos que impactavam diretamente a nossa carreira, eles foram ceifados. Quando da revogação da 10.460, foi colocada uma emenda no novo projeto, né, na nova lei que se originou, que foi a 2756, e foi colocada uma emenda de que os servidores dos órgãos autônomos e dos poderes estariam fora desse novo texto. Quando o Estado de Goiás foi para ingressar no regime de recuperação fiscal, nós simplesmente, ali no começo do ano de 2021, fomos surpreendidos. Na verdade, isso ao final do ano de 2020, nós estávamos em plena pandemia, eu me recordo muito bem, estávamos fazendo uma live em comemoração ali ao dia do Ministério Público, e estávamos sorteando alguns brindes, né? Naquele momento estávamos passando um momento muito complicado de isolamento em razão da pandemia e tudo mais. Nós fomos surpreendidos com um documento assinado pelo então chefe do Ministério Público à época, o Dr. Ailton Flávio Vec, concordando que os servidores do Ministério Público do Estado de Goiás fossem inseridos na 2756, no regime jurídico único, quando, na verdade, nós tínhamos já tramitando no Congresso Nacional uma alteração por meio da Lei Mansueto, que no regime de recuperação fiscal não se falava mais em regime jurídico único, mas se falava em regimes jurídicos, né? E não se falava mais em supressão de direitos que estivessem previstos no regramento que fossem diferentes, né, daqueles que constavam na 8.112. Mas sim, o novo texto colocavam que fossem apenas diminuídos e não propriamente suprimidos esses direitos. Mas o Estado insistiu na tese que deveria alterar o estatuto vigente, colocar um estatuto mais rigoroso, e esse rigor levaria ali a perda da licença-prêmio, do quinquênio, e a inclusão agora dos servidores do Ministério Público do Estado de Goiás na Lei 2756, quando nós tínhamos ali uma previsão de que nós não estaríamos nesta lei. O nosso procurador-geral assinou esse documento, junto com os demais chefes de poder dos outros órgãos e dos órgãos autônomos, concordando com isso, e sequer comunicou à entidade de classe, à entidade dos servidores, sobre a sua decisão, sendo que era um assunto que nos impactava diretamente. Fomos para a Assembleia Legislativa, fizemos um movimento constante, intenso, obtivemos, inclusive, por meio da nossa assessoria jurídica, inclusive uma liminar suspendendo o trâmite legislativo daquela matéria, e ao final do dia, né, o presidente do Tribunal de Justiça derrubou a nossa liminar numa canetada, apenas com um aspecto político, dizendo que não tinha aspecto jurídico na derrubada da liminar, era totalmente político, dizendo que não, o Estado precisa entrar no regime de recuperação fiscal, e para que no regime de recuperação fiscal os servidores precisam estar, inclusive os servidores do próprio Tribunal de Justiça. Isso gerou inúmeras perdas para os servidores do Tribunal de Justiça também, em vários aspectos também, né? De licença-prêmio, de adicional de tempo de serviço, de licença-mandato classista, dentre outros. Então, nós tivemos a perda da licença-prêmio, nós tivemos a perda do nosso quinquênio,
nós tivemos a não aplicação de 3 revisões gerais anuais, referente aos anos de 2019, 2020, 2021. Nós tivemos, durante esse período, apenas uma única recomposição no valor dos nossos auxílios, né, que essa recomposição ela foi dada ali no ano de 2020, e a partir daí nós tivemos ali um congelamento de todos os nossos, de toda a nossa remuneração, né, e chegamos a esse momento. Por fim, nós fizemos à administração um pedido de majoração do auxílio alimentação, até para que esse auxílio alimentação acompanhasse o valor que foi colocado no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça havia majorado seu auxílio alimentação para R$ 1.900. O sindicato tinha pedido para que nosso auxílio fosse a R$ 1.700. E simplesmente esse pedido ele não foi analisado até o dia de hoje, né? Houve a apresentação do parecer financeiro pela Superintendência de Finanças, inclusive apontando caminhos para que essa majoração pudesse ser feita, né? Por meio de reestruturação ali do orçamento interno, pedidos inclusive pudessem ser feitos ao próprio comitê gestor do RRF. Então foi dado ali caminhos que pudessem ser feitos, e esses caminhos também foram ignorados. Então nós tivemos, nesse dia 5 de novembro, uma Assembleia Geral da nossa categoria. Nessa Assembleia Geral, convocada com pauta única, nós optamos ali naquele momento de chamarmos uma Assembleia para a decretação do estado de greve. O que é o estado de greve? Ele é um momento que antecede a greve, né? De dizer, olha, nós já estamos em estado de greve, né? E poderemos deflagrar essa greve a qualquer momento. Essa foi a pauta a qual nós submetemos a categoria. Por decisão unânime, por maioria ampla, né? Naquele dia, em uma decisão unânime, inclusive, a categoria reunida no dia 5 de novembro, decidiu pela decretação do estado de greve, né? Então, a partir de 5 de novembro de 2022, a categoria de servidores do Ministério Público do Estado de Goiás deflagrou a greve por meio do estado de greve naquele momento. E fizemos algumas votações ali subsidiárias de em que termos nós negociaríamos ali com a administração superior do Ministério Público. Foram colocados alguns termos aos quais nós aguardaríamos a posse do novo Procurador-Geral de Justiça, que ocorreria no dia 7 de março de 2023, e a partir dali nós teríamos um prazo de 60 dias para obtermos dessa nova administração uma proposta aos nossos pleitos. Bem, nós nos reunimos com a administração, com a nova administração empossada, ainda ao final do mês de março, né? Nós já havíamos reforçado, fizemos a comunicação à administração superior, né, do estado de greve, e fizemos a apresentação à nova direção, embora nova velha direção, porque o atual Procurador-Geral de Justiça era o subprocurador-geral para assuntos administrativos na gestão do Ministério Público no biênio anterior, na verdade nos 2 biênios anteriores, né? O procurador Ailton Flávio Vec teve um mandato de 4 anos, 2+2, e o doutor Ciro também teve esse mandato de 2+2 como subadministrativo. Então não era uma pauta nova. Claro que para cumprir a formalidade, né, necessária, nós fizemos essa conversa, mas não saímos dali com nenhuma proposta relacionada ao pleito da categoria. O que saímos dali foi com olha, nós vamos procurar, né, os demais poderes, nós dependemos da questão relacionada ao índice que vai ser estabelecido pelo governador, em razão ali da ADI julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que estabelecia que
a database, a RGA, deveria ser estabelecida pelo chefe do Poder Executivo. Eu vejo que, inclusive, aqui está participando o pessoal da diretoria do SIMP, do Rio Grande do Sul, e essa ADIM foi exatamente em relação a uma demanda lá do Rio Grande do Sul, né, do governo do estado do Rio Grande do Sul, e acabou gerando esse entendimento perverso, né, para os servidores de todos os poderes, né, e de todos os órgãos autônomos. Então não houve, aí colocou-se aquela situação, o Procurador-Geral colocou a situação de que, né, deveria aguardar o índice. Entretanto, na comunicação de greve, quando chegou no mês de março, antes inclusive da posse do novo Procurador-Geral, a administração do Ministério Público deu um despacho de sobrestamento para que se aguardasse o estabelecimento do índice da revisão geral anual pelo governador do estado, no ano de 2023, com o ano base de 2020. Inclusive, aquilo nos causou muita surpresa, porque, na verdade, primeiro, não era um pedido do sindicato, era uma comunicação. Segundo, que nós tínhamos um entendimento que não necessariamente precisaria aguardar o estabelecimento desse índice, por dois motivos. Primeiro, o índice mínimo, né, era o índice do INPC, 5,93%. Segundo, que qualquer índice aplicado pelo governador, o Ministério Público poderia fazer a sua correção. Terceiro, na verdade são 3 pontos. Nós não estávamos fazendo ali nenhuma situação relacionada ao índice da database deste ano, né? Mas sim com relação às datas bases dos anos anteriores, dos anos referentes aos anos de 2019, 20 e 21. É muito bom lembrar aos colegas que nós temos a database de 2019, que ela é anterior à ADI, ao acórdão ali da ADI, e ela é anterior, né, ao regime de recuperação fiscal, e que ela se encontra parada até hoje na Assembleia Legislativa sem ter sido enviada para a sanção do governador. E não é o sindicato quem tem que fazer essa gestão para que esse projeto seja destravado. O sindicato, nós temos a gestão que foi feita para aprovação ali, tudo mais, o acompanhamento do processo legislativo, o envio da matéria ao Poder Legislativo. Entretanto, esse não é um projeto do sindicato, esse não é um projeto dos servidores. Esse é um projeto de autoria da Procuradoria-Geral de Justiça. Então, nós entendemos também que é uma obrigação da Procuradoria-Geral de Justiça ir até o chefe do Poder Legislativo, ir até o chefe do Poder Executivo e ali lutar para que esse projeto seja sancionado, para que esse projeto seja transformado efetivamente em lei, porque ele é um projeto do Ministério Público do Estado de Goiás. Então, nesse sentido, nós temos essas datas bases anteriores, né? E essas negativas, e isso nos levou até este momento, né? A categoria, então, ela decide 2 meses para que haja uma proposta, uma contraproposta ou algo efetivo, né? E essa proposta ela não veio. Como essa proposta não veio, nós tínhamos, a partir desse momento, que deflagrarmos a greve, à vista que não houve, por parte da administração, essa apresentação de negociação. Entretanto, nós vimos algumas situações ocorrerem e que nos chamou, inclusive, muito a atenção. Nós, no ano ainda de 2020, no mês de março de 2020, o doutor Ailton já havia assumido a Procuradoria-Geral de Justiça no ano de 2019. Assim que ele assume a Procuradoria-Geral de Justiça, o sindicato faz uma reunião com o procurador-geral recém-impossado. Nessa reunião, o sindicato à época, inclusive comandado pelo nosso companheiro Márcio Gleison, apresentou ali para a administração, né, os seus pleitos, os pleitos da categoria, e foi discutido, inclusive, por parte do procurador-geral à época, a possibilidade de nós criarmos, dentro do Ministério Público, aquilo que seria conhecido como o Estatuto dos Servidores do Ministério Público do Estado de Goiás. O sindicato, à época,
entendeu que aquele tema era bom. Era bom termos uma lei de regência própria, né, que pudesse ali não estarmos mais sujeitos às intempéries do governo do estado de Goiás, de qualquer momento poder modificar o seu estatuto estadual. Então, o sindicato entendeu aquela proposta como algo bom. Inclusive, foi essa proposta que surge, né, o famoso legado, que o Procurador-Geral de Justiça queria deixar ali como um legado, né, para os servidores do Ministério Público do Estado de Goiás, um estatuto, uma lei de regência, uma lei que pudesse ser ali o nosso baluarte, né, jurídico aos servidores do nosso órgão. Aquilo, obviamente, pareceu bom ao sindicato, e o sindicato inicia as tratativas com a categoria a respeito desse tema. Passa-se o ano de 2020, quando chega ali no ano de 2021, em março de 2021, o sindicato devolve para a administração ali um texto relacionado ao estatuto do Ministério Público do Estado, dos servidores do Ministério Público do Estado de Goiás. Pedro, deixa eu só fazer essa minha apresentação aqui primeiramente, de toda essa contextualização, até para ficar como histórico, e aí depois eu trato a respeito dessa questão do ato de terça-feira, tá bom, meu querido? Aí a gente, só para te dar esse retorno, que nós vamos falar sobre o ato de terça-feira também, tá? Então, no mês de março, o sindicato apresenta essa proposta à administração do Ministério Público. Os colegas da nossa gestão anterior fizeram essa apresentação. E quando nós assumimos ali a gestão do sindicato, em abril de 2020, né? Quando nós assumimos essa gestão do sindicato, nós fizemos um encaminhamento, um pedido à administração, de que nós queríamos substituir o texto que foi apresentado, porque gostaríamos de fazer algumas alterações naquele texto. Fizemos essa alteração, salvo engano, no mês de junho ou julho daquele mesmo ano, e incluímos, né, mantivemos todos os benefícios que foram apresentados na proposta inicial, né, a previsão do quinquênio, como que era o adicional de tempo de serviço. Nesse caso ele estava sendo nominado de uma outra maneira, né, que era o adicional de assiduidade, mas nada mais, nada menos era que o mesmo quinquênio. As majorações nos índices das gratificações de incentivo funcional, a criação da gratificação de aperfeiçoamento, o retorno da licença-prêmio, dentre vários outros itens que constavam ali naquela proposta, né, que eram itens que, de fato, trariam ganhos aos servidores, né? Nós mantivemos esses itens, entretanto, nós apresentamos na proposta algo mais profundo, que seria ali uma revisão, né, uma revisão da nossa carreira, uma revisão da estruturação da nossa carreira. A nossa carreira ela remonta aos anos de 2004, e a estruturação dos nossos cargos, né, salvo outras alterações que foram feitas, elas remontam a 1997, por ocasião da Lei 13.162. Então, é uma carreira demasiadamente antiga. Nós entendíamos que era necessário trazer essa pauta da reestruturação, obviamente, do nosso plano de carreira, né, para a administração. Incluímos essa previsão no texto. Sentimos ali por parte da administração, né, uma resistência muito grande em trabalhar textos unificados, esse texto de uma maneira unificada. Entretanto, né, superando qualquer interesse de ordem pessoal, apresentamos para a administração, então, um caminho. Não, então que se faça 2 projetos, não tem problema, a gente caminha 2 textos, né, diferenciados, não há problema, desde que nós trabalhemos a reestruturação da carreira dos servidores, caminhando lado a lado, né, com o estatuto. Entretanto, colegas, esse estatuto, essa proposta,
desde o primeiro protocolo, repito, foi em março de 2020, permaneceu durante 3 anos. 3 anos parados na administração. Isso é sensibilidade com os pleitos da categoria? Isso é querer atender os pleitos da categoria? Isso é manter negociação aberta com a categoria? É manter uma negociação aberta, mas ad eterno, vamos por assim dizer. Durante 3 anos, esse texto simplesmente ficou parado, ou tramitando, né, de uma maneira, sabe-se lá como, e foram inúmeras as vezes, todas as reuniões que nós tínhamos com a administração do Ministério Público, todas as reuniões, nós reforçávamos a situação. Cadê a proposta do estatuto? Nós precisamos conhecer o texto para nós debatermos. Inclusive o sindicato, nós encaminhamos para a administração superior um pedido para que fosse formado um grupo de trabalho. E isso havia sido conversado, indicamos o nome do nosso presidente, né, como representante do sindicato, e o meu nome, enquanto vice-presidente, que eu, inclusive, tinha sido aquele que tinha trabalhado no texto que nós apresentamos. Né? Então tinha um conhecimento, obviamente, daquilo que estava sendo trabalhado, daquilo que havia sido colocado e tudo mais. E esse pedido também foi ignorado. Então nós temos tudo isso catalogado para mostrar, né, se for necessário, de que o sindicato sempre, da nossa parte, nós sempre mantivemos o diálogo. Nós sempre mantivemos ali o interesse em manter aquela negociação até, né, exaustivamente e tudo mais, mas nunca tivemos do lado da administração o interesse em tramitar a proposta e encaminhar com o texto. Quando o Procurador-Geral de Justiça atual agora, ele ainda na sua campanha, de fato ele começa a acenar de uma maneira diferente. E isso nós precisamos ponderar sim. Ora, qual é a sinalização? Ele coloca no seu programa, né, a Procurador-Geral, isso não foi encaminhado aos servidores, né, mas ficou de maneira pública, né, e nós tomamos conhecimento, obviamente, desse programa, porque ele se tornou de maneira pública, né, embora a gente não vote para Procurador-Geral, né, ainda. Nós temos a PEC 147 tramitando, mudou de relator agora, temos um relator progressista, né, com ela, e pretendemos avançar sim a nossa PEC 147, que dá o direito de voto aos servidores na escolha da lista tríplice dos Ministérios Públicos dos Estados. Bem, então nós tomamos conhecimento no programa do então candidato, ele colocava a situação de que queria ali criar o Estatuto dos Servidores do Ministério Público, fazer uma reestruturação de carreira, né, e ampliar direitos dos servidores. Bem, essa foi uma sinalização que fora colocada ali na apresentação do seu programa. De fato, quando há a primeira reunião, há um reforço dessas situações. Há um reforço dessas posições. Entretanto, nós já estávamos, obviamente, com o nosso estado de greve decretado, e ali falamos, olha, tá, mas e aí? E a proposta de estatuto? O que vai ter? Não, nós vamos ter um ganho relacionado a uma gratificação que vai ser implementada, nós temos a dificuldade com relação a novas despesas e tudo mais, enfim. Tá, mas vai apresentar para quando? Não, até o mês de abril, né, é possível, sim, que seja apresentada e tudo mais. Bem, chegou-se o mês de abril, né, nós, até alguns colegas rememoraram essa situação ali para nós, da direção do sindicato, rememoraram essa situação. O nosso presidente foi até o
o subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Administrativos agora, que é o doutor Heráclito, e ele falou, olha, Gil, eu não tenho aqui e tal, tá com o doutor Ciro, aquela coisa toda tal, nós vamos apresentar, enfim. Passou-se alguns minutos, algumas horas depois, a servidora que trabalha com o doutor Heráclito entrou em contato com o Gil, né, e falou, olha, amando o doutor Heráclito, ele pede para avisar, né, que a proposta está com o doutor Ciro, mas assim que o doutor Ciro retornar da sua licença paternidade, ele vai chamar aí o sindicato para fazer a apresentação, do texto. Então, de fato, o texto foi apresentado para a categoria, isso agora já no começo de maio. Agora, entretanto, diferentemente do que se faz parecer, né, ela não vem com outras perspectivas de ganho. Ela vem com uma única perspectiva de um ganho, né, que foi relacionada a um texto que nós apresentamos, relacionada à gratificação por aperfeiçoamento, e que nós temos algumas situações que precisam ser levadas em consideração. Primeiro, não é mais de um ganho, é um único, né? A administração tenta transparecer, tenta mostrar que são vários, né? Eu gostaria, então, que eles me mostrassem quais são os vários ganhos que estão inseridos ali na proposta. Porque vejam, senhores, no despacho que foi dado agora referente à nossa comunicação da entrada na greve, que é a partir do dia de hoje, né, cumprindo todas as formalidades, o subprocurador administrativo ele coloca, né, no seu despacho, olha, considere-se ainda que, apesar de todas as limitações legais que permeiam sua atuação, a Procuradoria-Geral de Justiça é sensível às demandas e necessidades dos servidores do Ministério Público. Sensível? É isso mesmo? 3 anos a proposta parada lá, isso é sensibilidade? É não trazer nenhuma contraproposta para a categoria? Isso é sensibilidade? Sensibilidade é nós termos mais 3 anos dos nossos auxílios sem nenhum tipo de correção? Isso é sensibilidade? Ou a sensibilidade é de fato, vocês estão perdendo, nossa, coitados, somos sensíveis a isso. Talvez seja essa a definição dessa sensibilidade, mas isso não cola para nós. Infelizmente, doutor Ciro, isso não cola para nós. Numa boa, a gente pode trabalhar, né, de uma outra maneira e tudo mais, mas nesses termos aqui, por favor, né, eu acho que é colocar a nossa condição, a nossa inteligência num patamar muito inferior mesmo. Mas tudo bem, sigamos. É sensível às demandas e necessidades dos servidores do Ministério Público e por essa razão envia esforços em busca de melhores condições de remuneração. Quais? Qual é a busca por melhores condições de remuneração e de trabalho? De fato, né, em termos de estrutura de trabalho, nós temos uma estrutura excelente, não devemos reclamar. Em termos de estrutura física, né? Mas de remuneração, qual é a busca por melhor condição de remuneração? Eu não vi. Aí cita aqui 2 situações que, por favor, né? Mais uma vez, eu acho que vossas excelências são melhores do que isso, né? Eu vejo que está até participando aqui da nossa live, né? Uma membra do Ministério Público do Estado de Goiás, né? Eu acho que são melhores do que isso. Mas vejam bem, e com todo respeito, né? Aqui sem faltar o respeito, eu acho que a falta de respeito são os termos que são colocados aqui. Eu acho que aqui sim é uma falta de respeito conosco. Não o que nós falamos, no ambiente que é nosso e tudo mais, não numa situação que nos trouxe a todo esse momento. Então, em busca de melhores condições de remuneração de trabalho, como exemplo do recém-publicado ato PGJ número 36 de 8 de maio de 2023, que ampliou as possibilidades de percepção de gratificação por serviço de natureza especial. Bem, o que trata esse ato 36 de 2023? Ora,
esse ato ele é nada mais nada menos do que uma alteração na gratificação de natureza especial, que ele permite ali, né, que servidores que possuam uma pós-graduação na área do direito possam receber, né, a sua gratificação de natureza especial, né, em auxílio na atividade fim. Agora, nós temos que fazer algumas considerações que são importantíssimas nisso. Que são importantíssimas. Vejam bem, primeiro, servidores da área meio não serão atingidos por essa situação, né? Então nós já estamos falando de uma quantidade muito grande de servidores que hoje estão na área meio e que não seriam atingidos por essa previsão. Segundo, essa não é uma gratificação de aplicação plena. Ela não é simplesmente o servidor chegar lá e requerer a gratificação. Não é. Sabe por quê? Porque ela depende da autorização da chefia imediata. Quantos das chefias imediatas agora, em razão de servidores que poderão aderir à greve, irão aderir à greve, poderão utilizar isso como um meio, inclusive, ali de coação aos servidores? Quantas promotorias, nós vimos casos, inclusive, quando da primeira regulamentação, chegou ao conhecimento do sindicato, de promotores que não autorizaram os servidores a fazerem a gratificação de natureza especial por atividade jurídica, porque diziam que já estavam com seus quadros completos, quadro de assessor, quadro de assistente, estagiário de graduação, de pós-graduação e por aí vai. Então que não havia necessidade, não havia demanda, né, para ser repassada ali ao secretário ou ao oficial, né, secretário auxiliar ou assistente, enfim, aqueles que estão lotados na área fim, inclusive auxiliares administrativos, né, que não havia a demanda para que se pudesse pagar. Então ela não é plena, ela não atinge a todos. Então considerar simplesmente que a implementação da gratificação ela é um reconhecimento, né, que ela é um exemplo que a administração está buscando melhores condições de remuneração, né, isso não é totalmente verdade. Segundo, eles seguem na situação, então falando dessa gratificação, ela não é plena, né, de direito, há a necessidade da concordância e anuência da chefia imediata. Se a chefia imediata falar, como já falaram em muitos casos, não preciso, né, fica aí, você como secretário, ou oficial, ou outro cargo que esteja lotado na área fim, né, eu não tenho interesse. O servidor não vai receber. O servidor não vai receber. Aí coloca-se a situação de que e a apresentação ao Sindicemp de proposta do Estatuto dos Servidores do Ministério Público do Estado de Goiás, na qual estão contemplados outros avanços remuneratórios. Ora, vejam as senhoras e os senhores, minhas colegas, meus colegas e outros que estão aqui participando, né? Vejo que tem representantes de outros sindicatos, né? de outros estados, sejam bem-vindos. Desde já agradecemos também o apoio, né, que essas entidades têm demonstrado ao nosso movimento. Mas vejam vocês, a apresentação assim sempre da proposta do Estatuto. Repito mais uma vez, nós apresentamos à Administração Superior um texto de Estatuto em março de 2020. Quando chega agora, em maio de 2023, a administração devolve o texto ao sindicato. Só que com uma situação muito interessante. E eu posso falar com muita propriedade porque estudei artigo por artigo do texto. Artigo por artigo do texto que foi entregue ao sindicato. Primeiro, nós não temos essa situação de outros avanços remuneratórios, no plural. Nós temos um avanço remuneratório, que é uma gratificação, né, que ela foi implementada ali, inclusive ela não é uma inovação, ela foi pedido do sindicato, houve esse acatamento, né, que é uma gratificação
de aperfeiçoamento, que o servidor, à medida em que ele permanece ali na administração, ele vai se aperfeiçoando e ele mantém uma gratificação. E como muito bem lembrou aqui o nosso presidente, em comentário feito aqui, esse ato, né, da gratificação de natureza especial, ele não atinge os servidores aposentados. Então não atinge a totalidade dos servidores efetivos e não atinge também aos servidores aposentados. É muito bom que se faça também esse tipo de consideração. Então, nós temos ali uma única gratificação. Agora, vamos falar sobre a gratificação de aperfeiçoamento. Primeiro, ela não é de aplicação imediata. Por quê? Porque ela está dentro do texto do Estatuto. Ou seja, ela precisa passar ainda por um trâmite interno, que não é rápido. Não é rápido, porque, vamos pegar aqui no A mais B, a gente devolve a proposta, queremos fazê-la até o dia de amanhã, né? Ou no mais tardar até na quarta-feira, né? Devolvemos a proposta, até porque vamos apresentar para a categoria as ponderações que nós vamos considerar ali no texto. A gente devolve para a administração. Nós vamos colocar, obviamente, itens que aí sim possa cumprir o que está aqui no despacho, né? Que contemplem outros avanços remuneratórios, sim, em questão de percentuais da gratificação de incentivo funcional, percepção de cumulação de índices, né? Não cumulação no mesmo índice, mas cumulação de índices, dentre outras situações aos quais nós vamos apresentar ali e veremos sim se há de fato realmente a boa vontade. E aí vai-se para cálculo, né? Leva-se para uma deliberação política, jurídica e tudo mais, para depois, né, retornar ao sindicato e depois finalizar, enviar ao colégio de procuradores, depois, em sendo aprovado no colégio de procuradores, que isso aí pode levar até 3 meses, né, tramitando no colégio, ser enviado ao Poder Legislativo, né, que pode se transformar numa database de 2019, ser aprovada e ficar lá, né, como está a database de 2019, se a administração entender que não tenho que lutar por isso, não é um projeto do Ministério Público, é um projeto de servidores, então deixa lá, né? E há um projeto do Ministério Público do Estado de Goiás desde 2019 parado até hoje na Assembleia Legislativa, sem que o Ministério Público faça qualquer gestão para que esse projeto seja enviado ao governador e seja sancionado, transforme-se em lei, preservando a autonomia do Ministério Público do Estado de Goiás. Então, ainda há um trâmite muito longo, depois de sanção e depois de regulamentação. E por que eu falo que há um trâmite muito longo? Não vamos nos esquecer que a própria gratificação de natureza especial, ela foi implementada no ano de 2011. Lei Complementar 89 de 2011 implementou a gratificação de natureza especial para os servidores. Naquela mesma lei, implementou a previsão de substituição aos promotores, né, de justiça. Era o mesmo texto, só que para um era de uma forma ali aos membros e para nós era relacionado aos servidores. Mas era o mesmo teto de 15%, 1/60 e tudo mais. Vamos fazer uma consideração importante com relação a essa regulamentação? Talvez vocês não saibam. O texto das promotoras e dos promotores de justiça foi regulamentado com 3 dias após a entrada em vigor da lei. 3 dias. Sabe quando o nosso foi regulamentado? Ato 50 de 2014. Agosto de 2014. A lei foi aprovada em dezembro de 2011 e foi regulamentada para nós em agosto de 2014. O dos membros foi regulamentado com 3 dias. Então, nós temos aí um longo processo. A aplicação ela não é imediata, é um único ganho, e com uma aplicação, com um trâmite que nós temos uma situação interna que pode demorar muito tempo, nós temos uma situação legislativa que pode demorar muito tempo, a exemplo, como temos a RGA de 2019, que é um projeto do Ministério Público, e pode demorar ainda na regulamentação muito tempo
nós temos um exemplo muito claro, que foi a regulamentação da gratificação de natureza especial, né, que foi aprovado em 2011 e apenas regulamentado em 2014. Eu comemorava todo ano. Nós tínhamos ali um mural, nós tínhamos ali o fórum dos servidores no Google, né? Naquela época nós não tínhamos o WhatsApp e tudo mais, essas redes como nós temos hoje, essa facilidade com que nós temos hoje. Mas em 2012 eu comemorei um ano, né, da aprovação do projeto sem regulamentação. Em 2013, da mesma forma, comemorei os 2 anos lá. Olha, 2 anos, né? E até hoje não foi regulamentado. E, por fim, acabou sendo regulamentado em 2014. E tiveram tratativas do sindicato pedindo a regulamentação. Mas as desculpas eram as mais diversas, né? De que não havia pessoal no recurso humano suficiente e tal. Teria que se mudar uma estrutura para isso, para aquilo e tudo mais. Engraçado que, para a regulamentação dos membros, que era o mesmo texto, não houve nenhuma celeuma, nenhuma dificuldade. A dificuldade, ela houve para os servidores. Então, em razão de tudo isso, em razão de toda essa situação, é o que eu estou dizendo para vocês, né? Nós tivemos e mantivemos, sim, uma negociação exaustiva com a administração, em todo esse período. Em todo esse período, nós sempre buscamos, a entidade de classe representativa dos servidores sempre buscou, ao longo de todo esse período, tratar com a administração, né, para que os nossos pleitos pudessem caminhar. Não houve por parte da administração do Ministério Público, né, não houve por parte da administração do Ministério Público um interesse em conversar e avançar com a categoria dos servidores. Nós tivemos os servidores oriundos do livre provimento, tiveram um grande avanço, isso é inegável. Uma pauta antiga, uma pauta histórica dos colegas foi contemplada. Nós tivemos o interesse de promotoras e promotores de justiça lotados na área fim, com a criação de mais um cargo em assessoria, né, aos membros. Isso foi contemplado, ainda que não na sua totalidade, mas foi contemplado. Nós temos a tramitação interna da revisão relacionada aos promotores e às promotoras de justiça, tramitando já no Colégio de Procuradores e em tempo para ser enviado para o Poder Legislativo. Foi contemplado. Diversas tantas outras situações relacionadas a membros e a membras do Ministério Público que foram contemplados. E os pleitos dos servidores do Ministério Público, dos servidores efetivos do Ministério Público do Estado de Goiás? Nós acumulamos perdas, nós perdemos licença-prêmio, nós perdemos quinquênio, nós tivemos um arroxo financeiro muito grande, né? Um congelamento dos nossos salários, um congelamento da majoração dos nossos benefícios, e nós só estamos acumulando perdas ao longo desses últimos 4 anos. Somente perdas nós estamos acumulando. Então, querer chegar agora, e aí a administração nos deu esse despacho, assinado pelo subprocurador, o doutor Heráclito, em quem temos grande estima e consideração, sim, né? Temos que é uma pessoa muito leal, né? De uma negociação muito transparente, inclusive, mas nos deu esse tipo de despacho. E aí, por fim, no final da noite ali, no início da noite, na verdade, me perdoem, da quinta-feira, eles já haviam determinado, inclusive, ali o arquivamento dos autos. Eu não entendi, não, mas tudo bem, né? Então, assim, notifique-se o Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado de Goiás, do teor desse despacho administrativo, e arquive-se. Tá bom. Mandou arquivar. Enfim, mas depois, se vocês acompanharem os autos lá, né, a comunicação foi feita pelo PGA 2023 0018955, que eu acredito que não esteja em sigilo, pelo menos não estava até a última sexta-feira.
foi feito ali um pedido que antes de arquivar, que voltasse, né, ali para a administração, né, para que eles fizessem uma outra situação. Aí eles encaminharam aos promotores e às promotoras, procuradores e procuradoras de justiça, um ofício circular. Nesse ofício circular, aí é que nos chama a atenção algumas situações aqui. Basicamente está ali mostrando aos promotores, às promotoras, sobre a situação, né, do que eles tomaram conhecimento, né, e que a categoria iniciaria sua efetiva paralisação, né, no dia de hoje, na segunda-feira. Nós estamos começando no dia de hoje para cumprirmos, né, os mínimos legais de comunicação e tudo mais. Fizemos a comunicação à administração, a administração recomunicou ali aos seus membros e tudo mais, mas faz algumas ponderações, né, a respeito desta nossa comunicação. Vejam bem. Então faz ali um relato breve do que é a situação, né, segundo a visão da administração nossa. E, gente, me perdoe o teor da ironia. Me perdoe, minhas colegas e meus colegas. É porque a gente lê um negócio desse, cara, não tem como a gente não pensar numa situação irônica, né? Mas fala como se estivesse sendo surpreendido pelo sindicato. Tá deflagrando a greve. Cara, não, é sério, assim, eu realmente... Esse aqui é um momento muito sério, eu não posso me permitir, né, ter esse tipo de comportamento aqui, me perdoe mais uma vez. Mas parece como se estivesse surpreso com a situação, né, da comunicação. Olha, comunicaram essa greve, sendo que nós acabamos de implantar uma gratificação para os servidores, nós acabamos de devolver, né, a proposta do estatuto que contempla, aí fala novamente, né, sobre as situações, né, com outros avanços remuneratórios. Veremos então os outros avanços remuneratórios, se eles vão aceitar a nossa contraproposta, porque aí sim parte para outros avanços remuneratórios. Aí, pasmem, coloca ao final, né, repete o mesmo texto ali que enviou para nós, né, apresentado ao Sintesemplo, estatuto, blá blá blá, tal, contemplados outros avanços remuneratórios. Só que aí, diferentemente do que apresentado para nós, se o Aristeu tiver aí, o Pedro, né, não sei, vamos rir, não sei. Aí coloca assim, o Caio também, a gente sempre fala, né, são colegas que sempre falam muito sobre essa situação. Aí coloca assim, bem como a criação de um centro de treinamento voltado para o aperfeiçoamento de seus integrantes, também com suas devidas implicações remuneratórias. Cara, quais são as implicações? Perdoa, retira aí das notas aí do texto, cara. Pessoal, quais são as implicações? Por favor, me ajudem. Quais são as implicações remuneratórias que o centro de treinamento traz para os servidores? Pode ser que tenha no futuro? Sim. Daniel, quais? Ofereça graduação aos servidores, porque aí o servidor possa cursar a graduação lá e aí receber a sua GIF. Teria um avanço. As suas pós-graduações exclusivas aos servidores, como aperfeiçoamento, teríamos implicações. Mas hoje, a administração vendeu isso aqui no dia que inaugurou o centro de treinamento como sendo uma reparação histórica com servidores. Que reparação? O centro de treinamento? Colocar isso como sendo um grande ganho para a categoria? Vai ser um grande ganho no dia que efetivamente estivermos como escola de governo e no dia que efetivamente estivermos oferecendo graduações e pós-graduações, inclusive a nível de mestrado, aos servidores de maneira gratuita e direcionada
com exclusividade aos servidores, não no modelo com que temos hoje, né? Não no modelo com que temos hoje, que é aquilo que se sobrar, vai ali uma ou outra para os servidores. Então, me colocam essa situação aqui, né? Não, me colocam, na verdade, colocam os promotores, os procuradores, senhoras, membros e membras do Ministério Público do Estado de Goiás, com todo respeito, isso aqui não condiz com a realidade, tá? Quando vocês lerem isso aí, por favor, isso não condiz com a realidade. E aí fala com relação à database que é determinada pelo chefe do Poder Executivo e tudo mais. E aí vem, ao seu final, né, colocar para as membros e os membros que, ademais, a Procuradoria-Geral de Justiça sempre manteve e manterá aberto diálogo com a representação classista, assim como os demais integrantes do Ministério Público Goiano, objetivando alcançar os melhores resultados possíveis nos limites legais e orçamentários. Para tanto, a Procuradoria-Geral de Justiça tem mantido diálogo constante com o Poder Executivo e com os demais poderes e instituições sobre o tema. Isso não foi o que foi dito para o sindicato. O que foi dito para o sindicato, inclusive na última segunda-feira, na semana passada, é de que sequer a reunião havia sido marcada. Porque falaram, de fato, que haveria uma reunião entre os demais poderes. Nesse inteirinho, o governo está reunindo com as entidades sindicais, e apresentou ali uma proposta ridícula de revisão geral anual, utilizando o índice dos 5,93 e apresentando uma proposta, inclusive, de parcelamento desses índices, né? Desses índices aos servidores. Para pagar 2 pontos alguma coisa agora em maio, 1 ponto alguma coisa em setembro, e 1 ponto, 2 pontos, sei lá qual foi agora o valor final, ali em novembro. Uma proposta ridícula. Foi rechaçada de pronto e de imediato pelas entidades que estavam ali presentes naquela reunião. Então, qual o diálogo? Qual o diálogo? Seja aberto, seja transparente conosco, como nós sempre fomos, né? Servidores do Ministério Público do Estado de Goiás, servidores efetivos, merecem respeito. E o respeito se faz com um diálogo, sim, transparente, reto, franco, com a entidade de classe que representa aos servidores. Então, aí, para piorar a situação, isso na quinta-feira à noite, o documento foi assinado pelo Procurador-Geral de Justiça Ciro Terra Pérez, no dia 11 de maio de 2023, às 18 horas e 32 minutos. É curioso como se tem uma celeridade tão grande para esse tipo de situação, e conosco, né, a toda essa mora que nós já presenciamos, toda ela, a qual eu já passei aqui para vocês. E aí coloca assim: por fim, ressalta-se que as faltas dos servidores que aderirem à greve, esse texto, ele não foi colocado na nossa comunicação. Esse texto foi encaminhado às senhoras e senhores promotores, promotoras de justiça, procuradoras e procuradores de justiça. Dos servidores que aderirem à greve ficarão registradas no sistema eletrônico de ponto e poderão ensejar a aplicação do tema de repercussão geral número 531 do Supremo Tribunal Federal, com nota de rodapé. Aproveito a oportunidade para renovar-lhe protestos de elevada estima e distinta consideração. Gente, isso aqui gerou pandemônio. Aí eles fizeram até, mandaram nos e-mails de todos os promotores, mandaram nos WhatsApp dos promotores que estão registrados em lista na Procuradoria-Geral de Justiça, né? Enquanto nós temos que protocolar o nosso memorial pelo sistema eletrônico externo e tudo mais, classificando por comarca e tudo mais, um trabalho muito árduo. Eles se valem da estrutura, obviamente, ali, para fazer uma comunicação célere, né? E tudo mais aos promotores, em claro tom de ameaça. Ah, Daniel, não tem ameaça. Como não tem ameaça? Né? Como não tem ameaça? Né? Ah, os servidores que aderir. Porque isso aqui gerou na sexta-feira um pandemônio. Nós tomamos conhecimento, enquanto entidade de classe,
de vários colegas que promotores estavam fazendo levantamento de quantos servidores iriam aderir à greve, os promotores perguntando diretamente a servidores, né? Ah, quem que você sabe? Promotores que estavam desestimulando a adesão à greve, dizendo que seria um movimento fracassado, que outras comarcas, né, não haviam aderido e tudo mais, e apresentando, né, ali diversas situações com claro intuito de fazer uma desmobilização, com claro intuito de fazer uma desmobilização do movimento. Olha, vai cortar ponto, olha, vai perder salário. Mas, por outro lado, tivemos bravos promotoras e promotores que acenaram de maneira muito positiva, com apoio. Falaram, olha, é um direito de vocês, a promotoria vai sentir, mas é um direito de vocês, vocês precisam lutar. E a esses e a essas, né, nós agradecemos. Porque é isso, porque é um movimento também de afirmação institucional. Nós estamos lutando pela autonomia do nosso órgão, de decidir, de implementar as suas revisões, os seus reajustes aos seus servidores e tudo mais. Tivemos bravos que apoiaram. Mas tivemos, por outro lado, uma tentativa de uma desmobilização baseada nisso. Entretanto, nós temos que considerar o seguinte: o próprio tema ao qual a administração ela se coloca aqui, né, que é o tema 531, e ela coloca como nota de rodapé. Vamos ler, então, do que se trata o tema 531. Descontos nos vencimentos de servidores públicos dos dias não trabalhados em virtude de greve. A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre. Beleza, estamos cientes. Entretanto, tem uma situação aqui que precisa muito ser levada em consideração. Pode-se fazer o desconto? Pode-se fazer o desconto. Só que o próprio tema 531 do STF, ele permite a compensação em caso de acordo. E esse acordo aqui não é uma mera discricionariedade da administração. Não, eu não aceito o acordo. Primeiro, nós temos na nossa lei relacionada à nossa jornada de serviço a previsão de compensação. Nós temos essa previsão de compensação prevista na nossa lei. Segundo, se a administração insistir na discricionariedade de que não vai aceitar um acordo para compensação, ela está infringindo a lei de greve. Exatamente no ponto em que ela está usando de uma situação abusiva, com o intuito de coagir, né, com que os que estão participando da greve deixem de participar. Então essa coação, nós podemos muito bem levá-la ao poder judiciário e tudo mais, e nós iremos ganhar. Porque configura uma situação abusiva não aceitar o acordo, né? Vez que na nossa lei própria permite o acordo. Então nós estamos muito tranquilos a esse respeito. Nós estamos muito tranquilos que dentro dos termos da greve, né, ao seu final, ao seu termo, nós iremos apresentar para a administração os servidores aos quais, né, estão com seus pontos ali sobrestados, porque fizeram a participação no movimento de greve, e nós teremos a compensação como foi feito em 2015. Nós temos um precedente, né? O Ministério Público adora trabalhar com precedentes, em criar ou não criar precedentes. Nós temos o precedente de 2015, onde foi feito um regime de compensação para os servidores, né? Nós já temos esse precedente interno aqui no Ministério Público. Então esse tipo de ameaça, né? Não se sintam ameaçados. Não se sintam. Nosso movimento é legítimo. Nós adotamos todas as medidas legais com relação ao nosso movimento. Todas. Comunicação prévia, negociação exaustiva,
comunicação para a administração, comunicação nas nossas redes, né? Encaminhamos releases para jornais e tudo mais. Então, nós adotamos todos os requisitos necessários de legalidade do nosso movimento. Então, esse tipo de ameaça, esse tipo de situação aqui, não vai nos desmobilizar, não vai desmobilizar a categoria. Nós estamos em greve. A nossa pauta não é uma pauta absurda. A nossa pauta não é uma pauta que não possa ser alcançada, que não possa ser atingida. Muito pelo contrário. Agora, o que tem que se ter por parte da administração é sim o interesse em cumprir, né, senhores membros da administração e membros mesmo no masculino, né, visto que são somente oriundos do sexo masculino, senhores membros da administração superior, quando vossas excelências colocam que a administração, a PGJ, ela sempre manteve e manterá aberto o diálogo com a representação classista, esse também é o nosso lado. Nós sempre mantivemos e manteremos o diálogo aberto. Agora, diálogo não é monólogo. Monólogo é só quando um está falando. E ao longo desses últimos anos, apenas o sindicato falou. Nunca houve diálogo. Nunca houve diálogo. Só houve monólogo. Apenas então somente o sindicato falou. Por parte da administração, só houve os ouvidos de mercador. Essa é que é a grande realidade. Agora, querer colocar uma situação como se estivesse se passando de vítima, como se estivesse, nossa, acabei de mandar o estatuto, devolver o estatuto para o sindicato, acabamos de permitir que os servidores em pós-graduação, em direito, possam receber a gratificação de natureza especial, e esse povo está com uma greve na nossa cabeça. Como se estivesse sendo pego de surpresa. É isso. É isso. É essa a situação. Sendo que em todos os momentos, né, nós sempre estivemos dispostos a ouvirmos as propostas. Sempre estivemos. Sempre. Qual é a proposta? Né? Qual é a proposta? Não teve. Então, agora, querer deslegitimar um movimento como se fosse um alarido qualquer, como se fosse uma situação sem importância, né? Como se fosse uma situação de que, estão reclamando aí do que a gente não pode fazer. Não pode fazer? Não pode fazer? Será que é isso? Ou será que a categoria, talvez nós não queríamos algo concreto, então? Vamos colocar no papel? Vamos levar, então, adiante? Né? Vamos trabalhar a proposta do nosso estatuto com ganhos reais, com avanços financeiros reais. Vamos trabalhar a revisão do nosso PCS. Né? Então, tudo isso nos faz ter a certeza, minhas amigas e meus amigos, companheiras e companheiros de luta, que o nosso movimento é legal, que nós estamos no caminho da legalidade, nós estamos fazendo o correto. Nós estamos fazendo o correto. Nós não conseguimos mais suportar tamanhas perdas. Não conseguimos. A remuneração que nós temos hoje é a mesma que nós tínhamos há 3, 4 anos atrás. Chegou-se ao ponto de, num desses despachos, colocar, olha, foi paga a database de 2022 em 10,16%. Oh, meu Deus! Depois de muita luta que nós tivemos, porque a proposta do governador do estado era um índice muito menor. Né? E ali ninguém ganhou, ninguém teve ganho real, não. Nós tivemos agora recentemente a implementação, né, do subsídio dos membros, uma majoração de 18%, parcelado em 3 anos. Justo.
É justo. Teve perda? Tem perda? Tem perda. Coloca-se. Mas é a mesma perda nossa. É a mesma. Então, aí nós entramos até numa sinuca de bico. Não, deixa pra lá. Isso aí a gente fala num outro momento, né? No momento oportuno a gente toca sobre essa condição aí, né? Mas, minhas amigas e meus amigos, hoje nós iremos parar. Iremos fazer o início da nossa greve, a nossa parada total. Vamos respeitar, conforme o sindicato já indicou, a questão referente aos 30%. Servidores que estiverem no 30%, que desempenhem apenas as atividades inadiáveis, urgentes, né, naquele conceito que é aplicado no regime de plantão. Então lembre, quando você está em plantão, somente plantão de final de ano, isso aqui o Ministério Público faz ou não? Ele declina para o promotor natural, né? Então, vamos desempenhar apenas as atividades típicas, aquelas que o Ministério Público adota no regime de plantão, né? Servidores que estiverem na área meio, né, reduzam as suas atividades, né? Servidores que estejam na área fim, né? E os servidores que estejam na área meio, que estejam dentro dos 30%, reduzam suas atividades ao percentual de 30%. Servidores que estejam na área fim, né, que paralisarem também, e os servidores da área meio paralisarem também, mas da área fim, que estejam dentro dos 30%, desempenhem apenas as atividades típicas de plantão. No seu forponto, você coloca lá o sobrestamento na marcação, e aí você coloca lá a indicação, adesão à greve, pode colocar lá sobrestamento, e a justificativa lá você coloca adesão à greve. Nós vamos encaminhar aí o sistema do formulário eletrônico, é um Forms. Vocês registrem ali todo dia que vocês tiverem na adesão ao movimento, vocês registrem, né, a sua participação ali no formulário. Nos dias que tiver do 30%, inclusive, eu sugiro que vocês não façam o registro do ponto, vocês coloquem um sobrestamento, mas se vocês coloquem na justificativa que é a adesão, adesão à greve, e coloque lá os 30%, tá? Então, vamos fazer um movimento forte, vamos fazer um movimento grande, vamos fazer um movimento de união, né? A união faz a força. Vejam vocês que essas próprias justificativas apresentadas pela administração, elas se dão também em razão da greve, né, da deflagração da greve. Pessoal, acaba sendo um jogo muito de narrativa. Cria-se uma narrativa, né? E a gente procura desfazer a narrativa. E eu acredito que procuramos aqui com muita propriedade desfazer toda essa narrativa que foi apresentada aqui nesta manhã. Vamos para a nossa greve, vamos para o nosso movimento, vamos parar o Ministério Público. Sim, Michele, coloca sobrestamento, tá? E todos os servidores que sejam filiados ou sejam não filiados podem e devem aderir à greve. Nós encaminhamos aí uma cartilha a respeito do movimento, tá? Nós estamos distribuindo e tudo mais, vamos colocar ali no nosso site. Eu peço mais uma vez desculpas de coração mesmo. Esses dias têm sido muito cansativo para nós, muito mesmo, né? Muito mesmo. E estressantes, né? E a gente atendendo as demandas dos colegas, ligações e tudo mais. E tem sido dias muito complicado mesmo. Não pensem que não é não, porque é muito, né? Mas nós temos a convicção que ao final nós alcançaremos os nossos pleitos, que ao final nós alcançaremos sim a nossa vitória, porque o nosso pleito é justo, tá? Então eu peço a todos vocês, mantenham a mobilização, não se deixem levar, né, por pensamentos que venham para desanimar,
né? Pessoas falam, ah, não, isso aí não vai dar em nada e tudo mais. Não, colega, vai dar sim, venha junto conosco, né? Ah, não, para que fazer negócio de greve e tudo mais? Ah, a gente já está recebendo isso, aquilo. Não, nem todos estão recebendo. Pensem na sua aposentadoria, pensem no seu dia seguinte e tudo mais. Então, assim, a gente não... agora é a hora, cada vez mais, vamos mobilizar os colegas, né? Vamos mobilizar todos os colegas, entrem em contato com os seus colegas, mobilizem e tudo mais, falam, olha, é importante, vamos unir forças na nossa sede em Goiânia, vamos unir força nas nossas grandes comarcas, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde, né? Lusiânia, nós já temos ali uma adesão 100% dos servidores em Lusiânia. Meus parabéns aos nobres guerreiros de Lusiânia, nunca faltaram, né? Então, vamos manter essa nossa mobilização em todas as nossas comarcas, as nossas grandes comarcas, as nossas comarcas intermediárias, né? As nossas comarcas no norte do nosso estado, né? Porangatu, Estrela do Norte, Crixás. Vamos manter essa nossa mobilização. As comarcas do nosso valoroso Nordeste goiano, São Domingos, Alvorada do Norte, Posse, né? E tantas outras, Flores. Vamos manter a nossa mobilização. Na nossa região sul do estado, né? Temos ali também a nossa querida cidade de Itumbiara, uma adesão muito forte. Colegas já mandaram fazer faixas, colocando faixas ali nas suas comarcas, entendeu? Então, assim, no nosso entorno do Distrito Federal, que nunca faltou a nossa luta, né? Vamos aí, Águas Lindas, né? Valparaíso, uma comarca guerreira também, que sempre lutou, né? Temos a nossa região sudoeste do estado, né? Firminópolis, nós temos a nossa região Rio Verde, Jataí, né? O entorno de Goiânia, as cidades que são ali com comarca única. Então é isso, pessoal, é manter essa mobilização. Não vamos deixar a peteca cair, não vamos deixar o movimento esmurecer, não vamos deixar com que o movimento caia no desânimo, não. Vamos cada dia mais fortalecer o movimento, vamos fazer o movimento. Amanhã, na terça-feira, estaremos na cidade de Goiânia, às 13 horas, fazendo um grande ato na porta da nossa sede geral. Contamos com a participação dos nossos colegas de Goiânia. Vamos fazer um grande ato ali. Desça com a sua camiseta vermelha. Você que está no interior, se desloque para Goiânia. Depois encaminhe para o sindicato a questão relacionada ao seu reembolso, né? Pedimos apenas que os colegas que vão do interior, né, que não se desloquem apenas um veículo por pessoa, né, que mobilizem um número maior de pessoas num único veículo. Região da Estrada de Ferro, nosso Pedro, né, Orizona, né, a nossa querida Leopoldo de Bulhões, Silvânia, né, todos os guerreiros que estão aí também. É isso. Caldas Novas com uma adesão, né? Nós temos a comarca de Morrinhos com adesão total também. Então é isso, né? Esse movimento é o movimento que nós precisamos. É um movimento de contágio, contagiar os nossos colegas, contagiar cada um daqueles que ainda está um pouco desanimado, não, e tal. Não, vamos sim, vamos lutar, né? Vamos lutar, é um direito nosso, nós não estamos fazendo nada de errado. Não olhe, talvez possa bater aquele sentimento, pô, caramba, cara, vou sacanear, né, tô sacaneando meu chefe, minha chefe, tão gente boa. Não, seu chefe, sua chefe é gente boa e vai compreender. Você não está sacaneando ninguém, você não está sacaneando a população, você não está sacaneando ninguém. Muito pelo contrário. Você está lutando por um direito seu. Essa é a essência do nosso movimento. Nós estamos lutando por direitos. Nós só tivemos perdas de direitos. Por isso estamos lutando por direito. Nossa querida Piracanjuba, né? Firme na luta. E assim, esse movimento é um movimento crescente. Hoje a gente inicia com uma adesão X. Amanhã, na terça-feira, nós já estaremos com uma adesão Y, maior do que a de hoje. Na quarta-feira, uma adesão maior. Na quinta-feira, uma adesão maior. Na sexta-feira, uma adesão maior. E é assim que nós vamos fazer.
É assim, porque é um movimento para contagiar mesmo. E é dessa forma. Porque se nós não lutarmos, ninguém vai lutar por nós. Ninguém vai achar, coitadinhos dos servidores do Ministério Público do Estado de Goiás. Não recebem a database. 3 anos sem receber a database. 3 anos sem reajustes. Né? Com uma carreira antiga, desatualizada. Ninguém vai fazer isso por nós. Promotora nenhuma vai fazer isso por nós. Até porque cada um deles tem a sua pauta. Nós temos a nossa. E é isso. Vamos amanhã. Vamos parar hoje a nossa paralisação integral. Todos nós. Vamos amanhã para a cidade de Goiânia. Vamos paralisar. Vamos fazer o nosso ato. Seguimos para a Assembleia Legislativa às 15 horas. Para a sessão que vai ocorrer na Assembleia Legislativa. Levarmos as nossas faixas. Levarmos a nossa indignação. É um movimento político. E nós vamos fazer dessa maneira, né? Vamos estar ali na porta, mostrando qual é a nossa indignação. Cada um de vocês na sua comarca, né? Enquanto a gente ainda trabalha essa nossa logística, mande fazer a sua faixa. Servidores do Ministério Público do Estado de Goiás estão em greve. Coloque na sua porta, mande a nota lá para o nosso sindicato da sua faixa, né? Amanhã, sim, estaremos lá na sede em Goiânia, às 13 horas, né? Os colegas que vierem do interior, chegarem mais cedo, podem ir lá no sindicato, a gente vai ver a questão relacionada ao almoço, né? Porque sabemos que colegas que vão vir de comarcas muito distantes e tudo mais. Então, podem ir, façam mobilização para vir mais de uma pessoa no mesmo veículo, né? Para a gente poder economizar nessa questão relacionada ao transporte, ao reembolso, porque é um custo muito elevado e, de fato, sem imposto sindical, né, a gente acaba tendo muitas dificuldades, porque também as finanças do sindicato, né, sem aumento de servidores, não aumenta a receita do sindicato também, desde que encerrou a questão relacionada ao imposto sindical, a realidade financeira ela é dessa forma. Então, então essa situação. Vamos nos mobilizar. Vamos nos mobilizar. Coloque no seu perfil do WhatsApp a fotinha lá da Estamos em Greve, porque a maioria dos servidores aqui, todos têm um promotor, uma promotora ali que esteja, e até uma maneira de você, né, falar para a população também que está em greve. Coloque o cartaz na porta da sua sala, né, de greve, vista a sua camisa, faça o seu ato público na sua comarca, batam as fotos, né, dos servidores que estão em greve, batam as fotos, mandem, porque isso tudo a gente vai fortalecendo. Vocês acham que eu não preciso da injeção de ânimo também? Eu preciso da injeção de ânimo também. Você acha que não bate aquela situação até em nós, na diretoria? Porra, caramba, será que vai dar certo? Não vai? Mas a gente recebe muitas mensagens, muitos colegas contataram a gente nesse final de semana. Olha, cara, vai dar certo. E aí a gente vai vendo a adesão, vai vendo os colegas. Não, aqui na nossa comarca 100% dos servidores vão aderir. Pô, isso vai dando ânimo também em nós. E é isso que vai contagiando todo mundo, né? Isso que vai contagiando todo mundo. Então, pessoal, só retornando aqui, a Fabiana pediu para explicar sobre a questão do ponto. O ponto, nós vamos mandar o forms. Não tem problema de ser agora ou ser mais tarde e tudo mais. Não tem problema. Você vai preencher o dia que você aderiu, você coloca seus dados lá. Vai ter seu nome, lotação, a sua matrícula, porque esses são dados que nós vamos apresentar depois. E no seu for ponto, você não vai registrar o ponto. Se você estiver dentro dos 30% que está trabalhando, você não registra o ponto. Você registra lá, coloca lá o sobrestamento, aí você coloca. Isso eu vou mandar uma orientação por escrito depois, né? Mas você coloca lá que você está aderindo à greve, mas coloca lá que, assim, só uma informação, 30%, que você estava dentro, naquele dia você estava dentro dos 30%. E é isso, né? E é isso. Então, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez, vamos todos juntos. Registrem depois no Forms, né? Registrem o sobrestamento, né? E nós vamos negociar.
queremos apresentar para a administração até no dia de amanhã, ou mais tardar na quarta-feira. Eu quero ver se eu consigo, até para o dia de amanhã mesmo, apresentar aí para a categoria as ponderações relacionadas ao estatuto, né? Os itens que vão ser colocados, e a gente apresentar para a administração. E não há necessidade, nesse momento, da gente chamar uma assembleia específica para esses itens, né? Porque ainda está na rodada de negociação, não é a parte final e tudo mais, a parte final vai ser posteriormente, né? E então, nessa primeira rodada, a gente entendeu que não há essa necessidade de chamarmos uma assembleia. Eu anotei todas as ponderações que foram colocadas pelos colegas, né, nas mensagens que foram enviadas, aquilo que... Mas basicamente a gente vai seguir, posso antecipar, não é nem questão de antecipar nem nada, mas posso falar com muita tranquilidade, a gente vai seguir os pontos de ganhos que foram apresentados na proposta do sindicato. Nós não abrimos mão, se a administração não quer colocar, paciência, mas cabe ao sindicato manter, obviamente, esses pontos. Nós iremos manter esses pontos, mas iremos sugerir algumas alterações, né, em alguns pontos relacionados a ganhos, né, e a questão relacionada ao regime disciplinar, né, a gente mantém também a proposta. Neiro está perguntando aqui que não entendeu a questão do ponto. Não, quem não está... Todos registram sobrestamento, tá, Neiro? Todos vão registrar o sobrestamento. O que é a situação? Você vai registrar o Forms, normal. Todo mundo vai registrar o Forms, tanto dentro dos 30% ou não tanto dentro dos 30%. Só que no forponto você não vai registrar seu ponto. No forponto você vai colocar lá o sobrestamento. E aí, na justificativa, você vai colocar lá assim: adesão à greve. E no dia que for... Não, Fabiana, não registra o ponto, porque como é que você vai registrar o ponto e não vai elaborar? Entendeu? Você está aderindo à greve, mas naquele dia você está dentro dos 30%. Né? Você vai colocar o sobrestamento e vai colocar lá 30%. Né? Você coloca o sobrestamento e no dia que você tiver, você coloca o sobrestamento. Tá? Agora, o servidor que registrar o ponto, registre também lá no Forms para que a gente possa encaminhar. Até porque vai ter a duplicidade depois, né? Mas é muito importante registrar no Forms, não deixem de registrar no Forms. Uma outra dúvida que tem é com relação à ida ao local de trabalho. É ideal, sim, que vá ao local de trabalho, tá? É ideal. Mas não entre para a sua sala. Não entre para trabalhar. Entendeu? Mas registre o ponto todo dia no Forms. Isso é muito importante. E no forponto é até importante, eu vejo como importante, porque a gente sempre deixa para fazer as atualizações do forponto no final do mês ou no começo do mês seguinte, né? Mas que você faça diariamente. Você pode fazer da sua casa, né, a informação. Todo dia você faça essa informação. Neiro, o Forms é um formulário do Google. É um formulário eletrônico, nós vamos encaminhar. E aí, nesse formulário, todo dia você faz o preenchimento da informação. Aí, essa informação, ela sobe para nós, no sindicato, de maneira automática. Tá? Aí a gente vai ter um banco de dados com o nome, matrícula, a data, né, que o servidor registrou, que são os dias que ele aderiu à greve. Que isso aí é para negociação futura. É melhor do que a gente mandar uma folhinha para cada comarca que você registrar ali presencialmente, né, e fisicamente, e depois devolver isso para o sindicato. Pode perder, pode acontecer um monte de coisa. Pelo Forms a gente tem essa facilidade. Então a gente vai utilizar a tecnologia aí a nosso favor, como a gente tem utilizado. Gente, eu acho que eu já falei pra caramba, eu tô com a garganta aqui muito seca. Meu presidente, eu acredito que esteja aí. Se tiver, manda um alô aqui pra gente, presidente. Eu quero te colocar nessa live aqui pra você, você só falar um pouquinho. Eu tô já com a garganta bem seca aqui. Eu acho que eu falo demais também, pelo amor de Deus. Mas... Gil, se você estiver online aí, dá um
Dá um oi aí. Não tem pedido dele aqui. Vocês têm mais alguma dúvida? Isso. Essa informação mesmo. Pode entrar aí, Gil? Não, mas agora você dá a sua palavra como presidente, uai. Isso, a gente vai fazer, Karine, a informação, né? Ao final do dia a gente vai mostrando a adesão e tudo mais. E a gente vai contagiando o pessoal. Meu presidente, eu vou solicitar aqui para você entrar. Pessoal, bom dia. Fui pego aqui meio no contrapé agora pela Daniel. Eu não tem muito o que acrescentar, não. Oi? Na verdade, Gil, é porque como o movimento ele é um movimento muito dinâmico, né? Então, assim, eu já acordei, não, vamos fazer uma live, vamos chamar, vamos conversar e assim, a gente vai fazendo. Não, perfeito. Muito dinâmico. Perfeito. Até você me ligou antes e eu não tive como atender, que eu estava com a pessoa, um parceiro aqui, atendendo ele na reunião que eu tinha marcado com antecedência, mas foi perfeito. Precisava, a gente já tinha até comentado sobre isso aí, da necessidade de fazer. E é isso aí mesmo, Daniel. É só para reforçar a importância da paralisação, a importância do movimento. Acabei de receber aqui uma mensagem da colega que falava: eu estou sozinha na minha promotoria, eu não vou poder parar. E aí, eu posso colocar um cartaz? Eu posso colocar isso no status do meu WhatsApp, que eu estou em greve? Com certeza. Você pode não parar, mas os servidores do Ministério Público de Goiás estarão paralisados. Então, você faz parte da cota de necessidade de manter o funcionamento. Mas a informação de que se alguém perder, mas você colocou que tem greve, mas não parou. Mas os meus colegas do Estado estão de greve. E aí eu não estou, porque eu tenho que fazer o mínimo necessário para atender a população. Por isso eu não estou. Então, assim, mas é perfeito. E quanto à questão das faixas, o Daniel já falou aí, é mais fácil na questão de deslocamento, tudo, Daniel, que quem tiver interesse em colocar a faixa na sua comarca, mande fazer a faixa aí e mande para a gente o comprovante, a gente faz o reembolso. É isso. É bem mais fácil, mais rápido, mais diminui aí uma série de caminhos que a gente tem que fazer. E aí eu vou fazer um pedido. Os colegas que estão na live, vamos mandar aí, não pode começar até no grupo mesmo aí, mas é importante que seja no privado também. Só que as meninas estão com tanto serviço aqui que eu não sei como que se... Acho que vamos fazer uma lista e depois a gente manda no privado também. Uma lista de quem pretende vir amanhã e vai chegar para almoçar, porque como o evento como o ato será às 13 horas, não é isso, Daniel, que a gente comentou? 13 horas. Então, os colegas que forem vir e forem para almoçar, entrar em contato conosco para a gente ver no restaurante, porque às vezes vai ter que reservar um local lá para almoço, não sei como vai ser, mas para a gente já deixar de sobreaviso que a necessidade de atendimento dos colegas. E se for um número maior, a gente pode até tentar negociar alguma coisa na questão de valores. É importante demais a participação dos colegas no ato de amanhã. Daniel também já falou, quem for vir, tentar vir ao máximo de carro cheio, seja da sua comarca, seja das comarcas vizinhas. Eu estou indo e aqui na minha comarca eu vou passar em tais comarcas. Entre em contato com os colegas e fala, vamos embora, estou passando aí, vamos comigo. Para a gente evitar custo excessivo e aumentar o número de colegas na participação do ato de amanhã. Temos recebido muito, mas muito apoio mesmo de entidades sindicais de Goiás, do Estado de Goiás, da nossa federação, da FENAMP, da Associação ANSEMP, que são associações nacionais, de centrais sindicais
Então, o apoio nessa forma está muito bacana. E de vocês também está muito bacana, mas a gente pode fazer isso ficar muito maior, viu, Daniel? Se os colegas, cada um que já decidiu por fazer greve, tentar convencer pelo menos mais um que ainda não se decidiu, e aí é isso mesmo, liga para ele, fala, convence, mostra a necessidade. Se de tudo eu falo, olha, eu não vou fazer. Tá, mas coloca material nas suas redes sociais aí, vamos participar de alguma forma, porque a adesão é importante, mas também é importante mostrar apoio ao movimento. É importante mostrar que o nosso movimento é justo, é legal e que a gente está fazendo ele com o apoio da categoria e que tem tudo para ser um sucesso. Então é só isso aí mesmo, pedir o apoio de vocês nesse ponto. E até daqui a pouco, na sede, os colegas da sede, nos interiores, os colegas do interior, e não vamos trabalhar. Vamos lá, vamos cumprir o período. Vamos, aqui na sede, inclusive, eu vou até convidar os colegas, a gente vai ficar reunido ali no saguão ali, e de repente a gente fazer uma caminhada pelos corredores, convidando os colegas a participar conosco. O carro de som daqui a pouco vai fazer umas voltas lá no prédio. Já soube aí, gente, tá mais no ponto de fofoca, eu não posso bancar isso, que tem uma autorização, não, Orientação. uma orientação para que multe o carro de som. Então, possivelmente, nós vamos ter que bancar a multa do carro de som lá também. Então, isso mostra o quê? Que o nosso... Ah, mas não vai adiantar nada eu fazer greve. Vai, tá incomodando pra caramba. A nossa proposta está na mesa. Se a gente não teve contraproposta, não tem negociação. Uma negociação, ela exige das duas partes, como é o caso aqui, servidores e instituição, as duas partes têm que apresentar o que tem. E, por enquanto, só nós apresentamos. Por óbvio, é muito importante o que a gente já recebeu, que é a minuta do estatuto, para a gente fazer as nossas contrapropostas agora, e também o ato que mudou o serviço de natureza especial, concedendo quem tem pós-graduação em direito também pode manifestar. Isso é outras demandas que a gente tem na instituição, que estavam paralisadas há tempo e que agora teve andamento. Porém, a gente está fazendo greve pelo pedido de aumento de 25%, visando recomposição das perdas inflacionárias que não foram pagas das datas bases, 2019, 20 e 21. E se a gente não teve uma proposta do Ministério Público nesse ponto, não tem negociação. Me desculpe a administração, me desculpe o doutor Ciro, que tem mostrado até uma boa vontade aí com a gente, mas não tem negociação. Para ter negociação, tem que ter pelo menos uma contraproposta. E aí, isso não teve. E aí, para ser justo, uma contraproposta tem que ser condizente com a proposta. Também não pode mandar 2, 3%, falando, eu fiz eu estou na mesa de negociação, porque isso aí ia chamar a gente para paralisar mesmo. Falar, então vocês param que eu não vou fazer absolutamente nada. Não, uma contraproposta, uma proposta de negociação, ela tem que ser condizente com as perdas que a gente teve e como está sendo pedido. Ela não pode ser menor do que isso, hora nenhuma. E estamos abertos ao diálogo, como sempre estivemos, estamos à disposição da administração. Qualquer momento que quiserem nos chamar, nós estamos dispostos a subir lá e negociar, mas também a gente espera que eles desçam também, Daniel. Eles podem descer e conversar com a categoria. Afinal de contas, é importante esse diálogo com a categoria. E a categoria vai estar lá. Então, se eles quiserem descer também, pode descer e conversar com a categoria. Mas hoje não existe negociação. Não tem negociação do Ministério Público com o sindicato na proposta que está nos levando a parar. Não existe. Desculpe o documento que eles emitiram, mas não existe. No demais, Daniel já foi perfeito aí, eu não vou nem retocar, na verdade estou falando demais, porque também ele já falou tudo isso aí que eu estou falando, mas a mania da gente falar um pouquinho, não pode ver um telefone com o microfone aberto que já começa a falar, né, Daniel?
Convido a todos vocês que estão na live a paralisar e a chamar mais um colega que não paralisou para paralisar. Vamos nesse movimento que a gente vai ter sucesso absoluto. Daniel, é isso aí, está contigo de novo. Valeu, presidente. Então é isso, pessoal. Aquele documento que nós encaminhamos na sexta-feira, que foi os memoriais, né, ele está disponível, nós iremos publicar no nosso site, deixar disponível no nosso site também, para que todos aqueles que quiserem ter acesso ali a ele possam fazer o download em PDF e encaminhem. Quando você fizer a sua comunicação para a sua chefia, fala, olha, doutor, doutora, eu estou aderindo à greve, né? A administração encaminhou um expediente para o senhor, para a senhora, mas permita a gente encaminhar o memorial do sindicato também, né? Porque o memorial do sindicato está muito claro ali do que foi todo esse movimento, né? Olha aí, ó, comarca de Lusiânia, já com a faixa lá. Em Novo Gama, nós achamos a faixa de 2015, da greve de 2015, né? Também vai ser colocada lá na entrada. Assim como aqui em Goiânia também, a gente está usando material antigo também. Goiânia, material que nós tínhamos também. Então é isso. Mas passem as suas chefias de memoriais, encaminhem aos seus colegas aquele memorial, porque ali está muito claro toda essa negociação que nós fizemos, tudo que nós fizemos ao longo desse tempo, desse período, e que foi dito aqui nessa manhã, né, nessa live aqui. E é isso. Eu quero agradecer aí a participação de todos vocês, dizer que dentro do comando de greve, né, o Gil, eu, o Adeilson, né, nós estamos aí 100% disponíveis para poder atender os colegas, né? Se tiverem qualquer dúvida, pode mandar mensagem no WhatsApp, qualquer hora, entendeu? Não tem problema. Claro que eu pedi só uma consideração, porque assim, às vezes talvez a gente não vai conseguir responder de imediato, porque acabam sendo muitas mensagens mesmo, mas se tiverem qualquer dúvida, podem perguntar, podem mandar no telefone funcional do sindicato também, né, que a Bruna, a Poliana, enfim, elas repassam para a gente, e qualquer dúvida, não se sintam acanhados, podem perguntar para a gente. Quero só deixar também para vocês, qualquer caso de assédio, né, qualquer caso de assédio que vocês sofrerem aí, nos relatem imediatamente, tá? Sem medo. O assédio vai até aí, na hora. O assédio relacionado à greve, tá? De ter persuasão. Assédio, mas situação. Hoje nós estamos focando nesse aí, né? Nesse momento a gente está focando na questão relacionada à greve. Mas eu falo de assédio da greve porque a gente precisa catalogar essas situações de assédio, mensagens que possam ser enviadas, qualquer coisa, para tentar mobilizar, porque a gente precisa catalogar isso aí, porque se for necessário a gente apresentar na justiça, para mostrar que a administração estaria tentando desmobilizar o movimento, o que constitui uma ilegalidade dentro do movimento de greve, tá? Então a participação de vocês também nessas situações relacionadas ao assédio que possa ser apresentado também para a gente é muito importante. Então é isso, pessoal. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato. Me desculpem aí se eu me exaltei demais em algum momento aí também, né? E me desculpem também se acabou falhando alguma coisa, alguma informação também, né? E que a gente vai tentando aqui tudo de cabeça e tudo mais, acaba que tem hora que acaba falhando alguma coisa. Mas é isso, tá? Um grande abraço a todos. Quem é de Deus, fiquem com Deus. E vamos todos juntos aí para esse nosso grande movimento e buscar essa grande vitória.